18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Você na sintonia certa. Vamos juntos, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein, querido ouvinte? Contamos aí com a sua participação aqui no programa 18 horas. É simples e fácil, é só você acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Exato, a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas, e está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Anote aí, 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise da segurança pública. Piratas dos rios estão usando drones para atacar as embarcações no Amazonas. Cheia dos Rios, o município de Apuí já enfrenta desabastecimento de alimentos. Polícia Civil pede prisão preventiva de cantor que quebrou dentes da namorada depois de crise de ciúmes aqui em Manaus. Instituto de Mobilidade Urbana faz operação carga pesada nas ruas de Manaus. Hora 6:04, esses e outros assuntos, ouvinte. Nós vamos com você até às 7 da noite com os destaques de hoje, terça-feira, 8 de abril de 2025. Só para você está no ar mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, abrindo o programa 18 horas de hoje, nós temos um assunto muito grave, inclusive, a falta de segurança nos rios do Amazonas. Estamos falando da ação dos chamados piratas dos rios, que estão atuando a todo vapor. Agora, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas denunciam que as quadrilhas de piratas estão usando drones agora, para localizar, monitorar e ameaçar, e é claro, atacar as embarcações das transportadoras aqui no estado. Drones, Karime. Faz ideia, Carlão. Faz ideia de onde a gente chegou, até onde a gente chegou. É mais uma situação em que ficamos reféns dos bandidos por completa incompetência do governo do Amazonas. Essas quadrilhas atuam diariamente nos rios aqui da região, ameaçando e roubando cargas, principalmente combustíveis. Para a gente ter uma ideia, levantamento do Instituto Combustível Legal revela que entre 2020 e 2023, o prejuízo nas atividades com transporte de cargas em geral somaram 100 milhões de reais. Karime, não para por aí não. As ações desses grupos que atacam embarcações e roubam combustíveis aqui na região acaba por alimentar crimes como garimpo ilegal, tráfico de drogas, madeiras e armas. Ou seja, está tudo interligado, tudo numa rede, como se fosse uma cadeia produtiva da criminalidade aqui no Amazonas, um sistema de produção em série. A situação é muito grave, Carlão, e fica pior sabendo que o estado do Amazonas é incapaz de agir na segurança pública das cidades, imagina dos rios. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse assunto e traz mais detalhes pra gente aqui do 18 horas. Boa noite, Kennedson. O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial aqui do estado do Amazonas pediu, inclusive, a presença das forças de segurança pública estadual e federal, não é isso? Boa noite, Kennedson. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. Sem dúvidas, Karime, esse pedido do sindicato, ele é basicamente um pedido de socorro, Karime, devido às condições em que muitas transportadoras estão passando ao fazer o transporte de cargas, seja de soja, seja de vários outros tipos de materiais, e nesse assunto agora a gente está falando sobre combustíveis. Então, esse é um pedido de socorro, Karime. O que está acontecendo nos rios daqui do nosso estado do Amazonas é um verdadeiro faroeste à brasileira, com piratas armados atacando como se fosse donos de tudo, donos daqui do nosso rio Amazonas, e parece que é mesmo. Eles estão com bastante liberdade para poder atuar aqui no nosso estado do Amazonas. A gente tem aqui um levantamento
De 2020 a 2023, a gente está falando de 3 anos, gente. Esses criminosos, eles roubaram mais de 4 milhões de litros de combustíveis. E esse roubo de combustíveis resultou em um prejuízo de 47 milhões de reais só nas cargas de combustíveis, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Então, essas são as informações atualizadas de 2020 a 2023. Então, a gente já está falando de um prejuízo enorme. E, como a gente falou ainda há pouco, isso é de combustível. Se a gente contar sobre o total de danos, já passa da marca de 100 milhões de reais por ano devido a esses ataques criminosos de piratas dos rios. Inclusive, sobre essa situação, eu conversei com uma pessoa que ela não quis se identificar, até mesmo devido à questão de segurança. Ela trabalha como marítimo, trabalha fazendo transporte de combustíveis, e ela foi uma das sobreviventes de um ataque de piratas dos rios, gente. E os relatos dessa vítima são assustadores. Segundo essa vítima, ela estava dentro de uma embarcação que fazia o transporte de mais de 3 milhões de litros de combustível, quando a tripulação foi atacada no meio do rio Amazonas. A gente vai agora assistir um vídeo. Para você que acompanha no YouTube vai poder ter acesso a esse vídeo, mas você que nos acompanha aqui pela rádio também vai ouvir a narração desse marítimo que falou o que estava acontecendo na hora em que o ataque estava rolando no meio das águas do nosso rio Amazonas. Vamos ouvir e assistir o vídeo. A segurança estava lá para a parte da proa da balsa, aí houve troca de tiro, eles recuaram, pularam na voadeira, saíram fora, meteram bala aqui em nós, e nós estamos agora baixando aqui, mas na frente está ali, ó, o barco de apoio deles, ó. Esse daí é o barco de apoio deles, eles iam render a gente, esse barco aí é que ia pegar o combustível, provavelmente. Graças a Deus houve muita troca de tiro mesmo. Mas graças a Deus aí nós estamos ilesos, até o momento, estamos passando aqui pela outra parte do barco deles, que provavelmente iam recolher o combustível aí da balsa aí. Tá ali eles lá, ó. Todo mundo apreensivo aqui, comando. A escolta tá toda de guarnição aí embaixo lá, ó. Ó a escolta lá embaixo lá, ó. A escolta tá toda lá de guarnição lá, e se Deus quiser aí vamos se safar dessa situação aí que a gente passa aí. Fortemente armados, cara, de fuzil. Ainda segundo as informações dessa vítima, Karim, os piratas geralmente eles têm atacado as embarcações que fazem esse transporte pelas águas do rio Amazonas. Eles têm se disfarçados como policiais civis, ou seja, eles têm todo o equipamento, o uniforme, tem ali o distintivo de policiais civis, andam com fuzis. Então, nas ações, as pessoas acabam achando que são policiais, mas quando eles chegam dentro da embarcação, quando eles atracam ali na embarcação, é quando eles surpreendem as vítimas. Vamos ouvir agora esse marítimo sobre qual foi a situação que ele passou por lá, o que ele viveu nesses momentos de terror. Vamos ouvi-lo. Estava pilotando lá, e aí quando de repente que eu olhei pro lado, uma voadeira encostou lá do lado da embarcação, e geralmente aqueles piratas lá, eles atacavam caracterizado todos de polícia civil, entendeu? Só que quando eu olhei pro lado que eu vi a voadeira encostando eram 5 dentro da voadeira, e aí eles estavam todos caracterizados de polícia civil, tinha tudo, distintivo de delegado da polícia civil, tava de fuzil, de submetralhadora, eles estavam fortemente armados naquele dia lá. E aí eles invadiram a embarcação, me agrediram muito lá no comando da embarcação que eu tava pilotando, eles queriam que eu falasse onde tava o capitão, eu não sabia, e a nossa escolta estava em cima das balsas. Quando a escolta vinha voltando, encontraram ele, teve um tiroteio em cima da balsa. Graças a Deus não aconteceu uma explosão, né? Porque era uma balsa de gasolina, 3 milhões e 500 mil litros de gasolina ali. E agora, para piorar a situação, o Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas estão denunciando que agora os piratas dos rios, além de armamento pesado, eles também estão usando drones para monitorar o transporte de combustíveis pelo rio Amazonas. Ou seja, através de muita tecnologia que dá inclusive vergonha para o governo do estado, os próprios piratas agora utilizam drones para poder monitorar as vítimas, para poderem ter um ataque bem sucedido e conseguir roubar grandes quantidades de combustíveis. A gente vai ouvir agora o presidente do sindicato, Galdino Alencar.
Foi detectado por algumas transportadoras e pela escolta armada a presença de drones sobrevoando embarcações de combustíveis próximo à Boca do Madeira e nas imediações de Itacoatiara, como também no Alto Solimões. Esses drones seriam usados como espiões, observando qual o trajeto que cada embarcação seguiria e se havia a presença de escolta armada a bordo. Essas ocorrências evidenciam a evolução no modus operandi da pirataria nos nossos rios. Agora, para a gente ter uma noção sobre os problemas que resultam, não é só problemas de prejuízo em relação ao combustível, mas esse combustível que é roubado por piratas dos rios, eles vão parar em atividades ilegais como garimpo, tráfico de drogas e também tráfico de armas. Enquanto isso, a população que depende das nossas hidrovias, o Amazonas, ele tem os nossos rios como se fossem estradas, então é o principal meio de transporte. E a população que depende das hidrovias fica no meio ali desse fogo cruzado, uma situação realmente que chama muita atenção. Esses relatos, tanto do presidente do sindicato e como também de várias outras vítimas que já passaram por ataques de piratas dos rios, escancara a falência, Karime e Carlão, do sistema de segurança pública do estado do Amazonas. Crimes como esses escancaram a incapacidade do governo do estado para poder garantir segurança, seja nas estradas ou até mesmo nos rios, como a gente está falando desse tema agora. Apesar de tudo isso, Karime e Carlão, parece que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ele não tem a segurança como prioridade não. Inclusive, o Wilson Lima, ele chegou a prometer 1.000 novos policiais, mas só chamou 500, gente. E o déficit, a gente tem aqui as informações atualizadas, o déficit de efetivo, ultrapassa a marca de 8.000 policiais. E quem está na rua com certeza fica sobrecarregado. A situação ela foi inclusive criticada pelo deputado estadual Wilker Barreto. Vamos ouvi-lo, mas agora só para que vocês entendam, no trecho inicial tem uma parte da fala do governador Wilson Lima falando que iria chamar esses 1.000 policiais e depois vem o secretário de Segurança Pública Vinícius Almeida dizendo, não foi bem assim. Vamos ouvir agora o que disse o deputado estadual Wilker Barreto sobre essa situação. Coronel Vinícius, inicia o estudo para a gente contratar e convocar mais 1.000 policiais aprovados no último concurso da Polícia Militar. O governador, quando falou o número de 1.000, sabe por que ele falou 1.000? O coração dele disse isso. Quando ele chegou na mesa, os números não eram tão confortáveis a ponto de fazê-lo tomar uma decisão dessa. O secretário desmente o governador publicamente, que o governador agiu de forma irresponsável a prometer aquilo que não pode cumprir. Eu estou aqui falando não apenas pelo direito de 500 pais e mães de família de ingressar na carreira, e eles estão aptos a serem chamados. Ou é sim ou é não. A palavra do governador tem peso ou não tem no estado? E se o problema for orçamento, vamos cortar os penduricários do governo. Outro deputado estadual que também esteve no interior do estado do Amazonas, que também denunciou a falta de segurança, foi o comandante Dan, deputado estadual. Ele descreveu ali o interior do estado como uma situação catastrófica da estrutura de segurança pública no interior do Amazonas. Vamos ouvi-lo. O cenário é catastrófico e nós precisamos de soluções dos diversos municípios do estado do Amazonas, onde nós temos percebido que muito precisa ser feito em termos estruturais, em termos de efetivo, em termos de equipamentos. As delegacias de polícia que estão superlotadas com presos de justiça, ou presos, enfim, não condenados ainda, e que ali nós identificamos verdadeiros barris de pólvora, verdadeiras bombas de relógio prontas ou prestes a serem detonadas ou estourados em relação àquele cenário que lá acontece. Os policiais civis hoje, que já são poucos, não conseguem desenvolver suas atividades, fazer a investigação, porque estão tendo que cuidar de presos que estão no interior das delegacias. Às vezes, nesses locais existem inclusive reservas de armamento, locais onde armas são ali coartadas. Então imagine preso com arma, com, enfim, número insuficiente de policiais,
não apenas civis, mas militares. Às vezes os policiais civis estão cuidando dos pretos e os policiais militares fazendo a segurança dos policiais civis. Portanto, não existe segurança no município. O caos na segurança do Estado, ele tem obrigado o governo federal a assumir a responsabilidade. O que o governo está fazendo agora? Ele está estruturando um programa nacional de segurança para garantir segurança nessas hidrovias, junto também com o Ministério da Justiça, dos Portos e também o Ministério da Defesa. Para tentar reverter esse caos, o governo federal ele está investindo em tecnologia de ponta, fechou ali agora uma parceria com o grupo EDGE dos Emirados Árabes para trazer veículos, rádios, celulares com comunicação criptografada, tudo para fortalecer ali o monitoramento das rotas ilegais aqui no nosso estado. A gente está falando sobre tráfico de drogas aqui também, mas também para evitar esses ataques de piratas no nosso rio Amazonas. Aí é que entra a questão da PEC da segurança que está rolando agora, uma proposta de emenda constitucional que ela pretende ampliar a atuação da Polícia Rodoviária Federal, transformando ela em também Polícia Viária Federal, que é uma iniciativa que pode ser muito boa, principalmente para o nosso estado do Amazonas. Com isso, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, ela vai poder atuar também nos rios e ferrovias, o que é fundamental aqui na nossa Amazônia, onde o crime usa o rio como rodovia para o tráfico de drogas e também para vários outros tipos de crimes. O ministro do STF, o Edson Fachin, ele foi além. Ele disse que o problema aqui no nosso estado do Amazonas, da macrocriminalidade na Amazônia, ele é um desafio global e, segundo ele, o crime organizado já corrompeu. Olha só a fala do ministro Edson Fachin. Ele disse: o crime organizado já corrompeu parte do estado e usa a Amazônia como campo livre para explorar, roubar e matar. Essa foi a fala do ministro Edson Fachin. O governo federal ele tem tomado ali uma postura firme, enquanto que aqui do Amazonas o governo estadual continua de braços cruzados. Falta polícia, falta barco, falta inteligência e sobra descaso. A população no interior fica refém e os criminosos mandam e desmandam. Enquanto isso, a gente tem um silêncio ensurdecedor do nosso governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que nessa condição acaba sendo cúmplice, né? Se omite, também tem ali a sua culpa, afinal, não dá para brincar de governar quando tem muita vida, tem vida de amazonenses em jogo. E a população ribeirinha, com certeza, merece respeito. Os rios da Amazônia precisam ser ali corredores de progresso, não uma rota de terror. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje de manhã teve a operação do Instituto de Mobilidade Urbana Carga Pesada, que fiscalizou vários veículos pesados na área do Porto do Chibatão, Karime. E o objetivo, Carlão, é garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região. Vamos acompanhar mais detalhes com o repórter André Meireles. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, essa ação de hoje foi para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que circulam ali pela área do Porto do Chibatão, além também de coibir práticas ilegais no trânsito, como a falta de documentação e a utilização de veículos em más condições. O diretor de operações do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari, explicou que a operação Carga Pesada está sendo intensificada na área do Distrito Industrial, porque ali ainda ocorrem muitos acidentes envolvendo os veículos. E o objetivo realmente é, na área do distrito, a gente intensificar a fiscalização por conta da movimentação de caminhão e carreta nessa área. Geralmente, os caminhões e carretas que circulam aqui pela área do Distrito Industrial passam a circular por toda a cidade. Então, é um ponto estratégico fiscalizar os caminhões e carretas que passam por aqui, de forma que a gente consiga verificar as condições também de circulação, se tem condição de circular, verificar a documentação e tomar as providências. 18 horas. Agora, das principais infrações que foram flagradas nessa operação, estão aí os veículos com pneus desgastados, containers soltos no semi-reboque, documentação atrasada, também condutores sem carteira de habilitação específica para dirigir os caminhões e, inclusive, essa operação Carga Pesada está sendo intensificada pela Prefeitura devido aí ao aumento previsto do tráfego de carretas aqui em Manaus, que está saindo de 850 mil, que foi agora em 2024, para cerca de 1 milhão neste ano, como explica Stanley Ventilari.
nós já abordamos mais de 1.000 caminhões aqui nessa área do Distrito Industrial, aqui próximo à base aérea. Já removemos mais de 50 carretas para o parqueamento por péssimo estado de conservação, documentação atrasada. E também já fiscalizamos, fizemos mais de 300 multas desses caminhões. Então a gente está ampliando a fiscalização de forma que a gente tenha mais segurança. 18 horas. Agora, sobre o balanço dessa operação desta terça-feira, foram realizadas 318 abordagens com 53 condutores sendo autuados e 13 veículos removidos pelo IMU. Somando as edições realizadas em 2025, já são mais de 1.150 abordagens e 59 veículos removidos. A população que verificar carretas e caminhões trafegando de forma irregular ou com risco de tombamento de contêineres pode acionar o IMU por meio do número 0800 092 1188, como explica Stanley Ventilari. A população pode ligar para o nosso 0800 092 1188, ligar para o nosso 0800 que a gente realmente verifica a irregularidade e tenta abordar esse caminhão. Muitas das vezes as pessoas se preocupam em filmar e não em denunciar. Então você tem que denunciar para o nosso 0800, informar o local onde existe alguma carreta que está ameaçando a população, que a gente envia uma motocicleta para tentar interceptar e abordar. 18 horas. Então é isso, Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza. Valeu, André Meirelles. Agora são 6 horas e 23 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje, na entrevista do dia, vamos conversar com a advogada Luana Moraes. Ela é atleta e secretária-geral da Comissão de Organização e Esporte do Clube da OAB. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho desse evento aqui numa rádio para um público que não é só da advocacia, mas também um público em geral, que vai ser um torneio aberto a todos. A gente que agradece a sua presença aqui conversando com a gente. Vamos lá. Então, o torneio que ela está falando é o primeiro torneio de beach tênis da OAB Amazonas. É um evento importante porque acaba divulgando essa importância que a gente está agora tendo, né, Carlão, com atividade física para uma vida mais saudável, não é isso? Importante, muito. Sim, com certeza. A OAB, ela tem uma finalidade social, né? Então a gente consegue unir isso por meio do esporte. Foi uma iniciativa que começou ali em 2022, né? A gente está plantando ainda semente e eu acho que vai ser um trabalho aí, assim, que vai colher grandes frutos, né? Envolvendo ali o público da advocacia e o público em geral, desde as categorias infantis até a terceira idade. Legal, o torneio acontece agora, hein? Essa semana, dias 10, 11 e 12, aberto para todos, não é isso? Não é fechado só para os advogados, né? Quem quiser se inscrever, como proceder? Olha, nós contratamos uma empresa organizadora que é a BT Manaus, né? Ela é especialista em eventos esportivos e eles já vieram com a sugestão de um aplicativo que é do Let's Play. Você baixa o aplicativo, lá tem a categoria, você vai analisar em qual você se encaixa, né? Efetiva a sua inscrição e faz o pagamento. Aí em seguida, só encaminhar o comprovante ali da inscrição, que já tem todos os dados. Enfim, tá todos os informativos no aplicativo. Então vamos lá, como é que é o endereço do aplicativo? Vamos falar com calma para as pessoas poderem anotar. Tá, você só jogar lá no app, não sei se é Android, né? Ou se é qualquer sistema. Enfim, é só Let's Play, LETZ PLAY, Let's Play. Baixou, fez o cadastro, só é procurar lá, torneio OAB Amazonas. Já vai aparecer todas as categorias, o cadastro é muito rápido, somente nome, e-mail e telefone, e aí você faz sua inscrição na categoria que desejar. E você falou que tem também para crianças, como é que é? De que idade a que idade? O beach tênis no Amazonas, nós temos uma categoria aqui que ela é bem conhecida, que são os subs, né? Que são abaixo dos 18, inclusive dentre eles nós temos um campeão mundial. Que bacana! Que é o Madurito. Ele é uma pessoa aí que representa bastante. Ele estará no torneio conosco. Temos ainda as meninas também que participam, 2 nacionais, Juliana, Angelina, Valentina e outros, né? Então, assim, abarca, né? A intenção é isso. É mais do que um torneio ali de competitividade, de tudo aquilo que o esporte oferece, mas integrar, promover a saúde, né? Estreitar essa relação
relação da OAB com a sociedade, como eu falei, veio desde 2002, do início dessa gestão, que inclusive renovou, né, aí na eleição. Então, assim, por que essa renovação? Por conta de um trabalho que já foi bem feito lá atrás. Então, é meio que um caminho que a gente está percorrendo e espera que seja bem sucedido, e já vai ser, porque já é o maior torneio em premiação da região norte. Esse é o primeiro, no caso, né, que vocês estão realizando, é isso? Nessa estrutura, sim. Houve um primeiro, logo na época da abertura ali do clube, mas assim, não com essa estrutura, não como esse está acontecendo. Isso vai ser anual agora, a partir desse primeiro, segundo, terceiro, é todo ano? A intenção é essa, né? Nós temos um planejamento anual, não somente do beach tennis, mas futuramente de outras atividades, porque o clube ele comporta, né? Além das quadras de beach tennis, foi até construída uma nova agora, estrutura para vôlei, para futebol, temos academia, sauna, estamos aí com a previsão de outro, que é do pickleball, que é um esporte aí que tem atraído muito público. Então, assim, o que a gente puder fazer, né, para integrar, para somar, isso sim, com certeza vai ser analisado como projeção. Bacana. Maravilha. Tem premiação esse, né? Sim, nós temos uma premiação. Para os primeiros inscritos, nós temos um sorteio de uma passagem. Para os campeões, nós temos premiação em dinheiro, troféu para o primeiro e segundo lugar, premiação em dinheiro para o primeiro e segundo lugar também, terceiro lugar, medalha. E ainda teremos entre os campeões das categorias um sorteio de uma outra passagem. Boa. Além disso, né, contando que eu quero posteriormente ter a oportunidade de falar sobre eles, que são os nossos patrocinadores, nós teremos outros prêmios diversos, né, que serão ali sorteados no decorrer do evento. Bora lá, Karime, participar? Bora, olha aí, com certeza. Sim, lógico, adorei, muitíssimo. Está aberto. Legal. Muitíssimo, obrigada. Fácil, né, Carlão, se inscrever. É lá de novo aplicativo. No aplicativo Let's Play. Let's Play, Carlão, Let's Play. Já é familiar da comunidade do beach tennis. Olha aí, fácil. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas conversando com a gente. Pode falar, claro. Não, eu queria agradecer, né? Primeiramente ao nosso presidente, Jean Cleuter, que tem aí dado apoio, não somente nessa comissão, mas em todas as outras. Mas esse evento, assim, realmente houve uma dedicação muito grande. Doutor Omara Guzmão, que é o nosso grande apoio. As pessoas que estão ali no interno da OAB, Janaína, que também tem nos ajudado, comissão em si, e agora, em especial, nosso patrocinador Castelinho, Falcone Pascarelli, Fametro, Cavalcante Arantes e Albuquerque, Oliveira Wang. Aí temos também Studio Up, Iara, Café Regional da Anaísa, Zé do Óleo, Kenny Batista, nossa fisioterapeuta, Jaqueline Chagas, Pelmex 360, que é um dos nossos registros fotográficos do evento, Granada Beach, Grace Alves e Lau Brindes. Maravilha, sucesso. Beleza. E que ano que vem a gente vai estar aqui falando do segundo, né, Carlão? Do segundo torneio. Muito obrigada, sucesso. Boa noite. Obrigada, boa noite. Nós conversamos com a advogada Luana Moraes, secretária-geral da Comissão de Organização e Esporte do Clube da OAB. Legal, 6 horas e 30 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E continue aí, 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, Cheia dos Rios. O município de Apuí já enfrenta desabastecimento de alimentos. Esse é nosso assunto em instantes. Já, em detalhes para você aqui no 18 horas. Mix. Olha só, em uma disputa acirradíssima, com 0,05% dos votos de diferença, as chapas 25 e 27 foram para o segundo turno da eleição, que vai definir o novo reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, para o período de 2025 e 2029. Aí, Carlão, e a disputa ficou entre a chapa 25, que tem os candidatos a reitor, o professor Marco Antônio de Freitas Mendonça, e a vice-reitor, o professor Armando Araújo de Souza Júnior. Já a chapa 57 traz a professora Tanara Lauterer como candidata a reitora e o professor Gione Maia Correia como candidato a vice. A nova eleição está marcada para agora, dia 14 de abril. Agora 6h31. 18 horas. Karime, que tal nós darmos um giro pelo trânsito em Manaus, nas principais vias da capital, Karime? Vamos lá, Carlão. Vamos saber como está a volta para casa às 6h30 da tarde aqui em Manaus. Kennethson Paz, por onde
onde andas? Trânsito. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora a nossa programação aqui no 18 horas da Mix. Então, Karime e Carlão, eu acabei de passar pela Avenida Boulevard Álvaro Maia, nesta área da zona centro-sul de Manaus. O fluxo de veículos já começou a ficar um pouco mais intenso agora, são 18 horas e 31 minutos, ainda há pouco a gente percebeu um trânsito bem carregado pela Avenida Boulevard Álvaro Maia, principalmente para quem estava tentando acessar a Avenida de Djalma Batista. Agora, por exemplo, nós estamos aqui no começo da Avenida Brasil, de quem está seguindo em direção aos bairros São Jorge, aos bairros Compensa, Santo Agostinho, nessa área daqui da região. A Avenida Brasil, por enquanto, o trânsito está moderado, ou seja, existe uma grande quantidade de veículos, no entanto, o trânsito tem fluído normalmente aqui por essa via. Pelas outras vias paralelas, a gente já atravessou também a Avenida Humberto Calderaro. A Avenida Humberto Calderaro está com um trânsito levemente também moderado por ali, principalmente tendo um pouquinho de retenção próximo àquele novo semáforo na Avenida Humberto Calderaro. Então, o trânsito continua fluindo normalmente aqui na Avenida Brasil, em direção ao bairro Compensa, e é claro que a gente vai sair daqui em direção a outro ponto da cidade para também falar para vocês que acompanham agora 18 horas na Mix sobre qual o melhor destino para voltar para casa, seja indo em direção à Zona Oeste, Zona Norte ou até mesmo a zona centro-oeste da capital amazonense, porque a gente vai agora, saindo aqui da Avenida Brasil, vamos em direção à Avenida Torquato Tapajós. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, Karime e Carlão. Obrigada, Kennedson Paz. 6h33 em Manaus. 8 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que está acompanhando a previsão do tempo aqui no 18 horas. E hoje a terça foi bastante chuvosa, né? Na maior parte do dia aqui na cidade. E para a noite, nós vamos ter... O céu vai continuar bastante nublado e é uma probabilidade de chuva com ventos leves. E a previsão do tempo para amanhã, 9 de abril, quarta-feira, segundo o Climatempo, será de uma quarta com céu parcialmente nublado. Vamos ter algumas aberturas de sol pela parte da manhã, mas a probabilidade de pancadas de chuva durante todo o dia que vão se estender até a noite. E a temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 96%. Beleza. Vanessa Lima. Mix. Olha só, o município de Apuí já enfrenta uma situação crítica de desabastecimento por causa da inundação da BR-230. Isolados há mais de uma semana por causa das águas do Madeira que invadiram a BR-230, o município de Apuí, no sul do Amazonas, que possui cerca de 21 mil habitantes, já enfrenta aí uma situação crítica de desabastecimento, hein, Karime? Carlão, é sério, Carlão, porque produtos como produtos alimentícios está faltando já no comércio. Também falta combustível nos postos, o que é muito grave porque há risco de apagão pela falta de diesel nas usinas termoelétricas. Quem está acompanhando esse assunto, apurando essa informação, é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente do 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então a situação realmente é grave. Gravíssima, Karime. Muito boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100,7. Karime, como você já adiantou, os moradores, lá do município de Apuí, na região sul aqui do nosso estado, aqui no Amazonas, estão enfrentando aí uma escassez de produtos alimentícios. Isso porque o comércio não consegue ser reabastecido, Karime. O que tinha já está se esgotando. Inclusive, muita gente por lá teme um apagão por conta da usina hidrelétrica que não está conseguindo abastecer. E além disso, Karime, eles estão sofrendo com a falta de combustível. Já não tem mais combustível para abastecer viaturas policiais, ambulâncias, Então, realmente é muito crítica a situação lá no município de Apuí por conta da falta de diesel. Inclusive, a gente entrou em contato com a Defesa Civil e eles, inclusive, informaram, que tem cedido alguns aviões, mas a prioridade tem sido, Karime, para trazer as pessoas doentes
restaurantes lá no município de Apuí, aqui para nossa capital, já porque eles estão realmente ficando cada vez mais isolados. Então eles estão trazendo essas pessoas para cá e também existe a possibilidade de faltar oxigênio para atender aí as unidades de saúde do município. Então, o transporte aéreo que está saindo aqui para Manaus, eles estão saindo daqui de Manaus, eles estão levando o oxigênio e trazendo já os pacientes mais graves, certo. Porque cada vez mais eles estão ficando mais isolados. Existe, né, não existe ainda uma previsão de reabastecimento de produtos e nem de combustíveis. O combustível ainda pode chegar por lá na próxima terça-feira, dia 15 de abril. É isso porque uma balsa que está a caminho da cidade tem essa possibilidade de chegar por lá na próxima terça-feira. Mas até quando essas pessoas vão viver dessa forma? Né, Karime? Não é de hoje que a gente vem acompanhando as lutas, né, das pessoas. Ou sofre com a seca ou sofre com a cheia. O fato é que o governo do estado do Amazonas não age para abastecer, para atender a esses municípios que sofrem tanto com a seca quanto com a cheia. Exatamente, Karime. E aquela região ali do município de Apuí, o Maitá, Manicoré, é atendida pela Transamazônica, a rodovia que liga o Amazonas, né, ao restante do país. E é justamente, eles precisam de Rondônia para ter o abastecimento. Só que a rodovia foi completamente inundada, né? E aí, como o governo não tem dado esse suporte, eles estão cada vez mais isolados. A gente vai ouvir agora a fala do André Marcílio, ele que é líder do movimento em defesa da BR-319 e da Transamazônica, falando pra gente um pouco mais da situação por lá. Vamos conferir. Esse trecho que está isolando o município do Apuí, na parte da BR-230 que liga o município de Humaitá a Apuí, ali aquela região do Santo Antônio do Matopi, que é uma grande região que gera recursos econômicos ali para o nosso estado, através do laticínio, né? Então, é muito sério isso, né? O governo precisa atentar a isso, a classe política, né, precisa pressionar o governo para que possa fazer uma intervenção nesse trecho. Vai ser daqui para frente, isso vai se tornar pior com as cheias, e se não tiver o cuidado necessário nessas regiões, vai isolar outros municípios também, com o caso de Lábrea, que o rio também já sobe e alguns trechos ali da BR-230 se sobrepõem ali, alagando a pista. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos de ouvir aí a fala do André Marcílio, ele que é líder do movimento em defesa da BR-319 e da Transamazônica. Eu também conversei com o prefeito lá do município de Apuí, eu tô falando do prefeito Marcos Maciel. Ele falou um pouco mais pra gente sobre essa área, né, da Transamazônica que está submersa, né, que seria o principal acesso ao município. Então, isso tudo vem dificultando ali a chegada de insumos e também a chegada de combustível. Certo. E ele falou um pouquinho pra gente da preocupação lá no município. Vamos conferir. E como foi relatado, realmente nós estamos em completo isolamento. Os postos já estão faltando combustível e hoje já tivemos dificuldade, inclusive, para abastecer carro do Conselho Tutelar, que a gente já tinha uma pequena reserva de contenção para as ambulâncias, mas no momento não há previsão de melhorar o volume das águas lá no Rio Madeira. Aqui em Apuí, nós temos o Rio Aripuanã e o Rio Sucunduri, que estão com as cheias muito grandes. Nós estamos 513 famílias desalojadas, deslocadas de suas casas por conta das enchentes. Mas o nosso problema grave é o desabastecimento. E daí já não é aqui, já é originário, porque todos os nossos bens de consumo vêm de Porto Velho e passa por Humaitá, onde tem 20 quilômetros, que está tendo muita dificuldade de travessia. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do prefeito do município de Apuí, Marcos Maciel. Para encerrar, a Karime, subiu para 64 mil o número de pessoas afetadas pela cheia do Rio Madeira aqui no Amazonas. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a Polícia Civil do Amazonas solicitou hoje para a Justiça a prisão preventiva do cantor Diego Damasceno, de 29 anos. Ele é acusado pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica depois de agredir a namorada Kaline Milena na madrugada desta segunda-feira aqui em Manaus. Exato, Carlão. E ainda segundo a polícia, além do pedido de prisão preventiva contra o cantor, também foram solicitadas medidas protetivas em favor da vítima. O repórter André Meirelles acompanha o caso e traz os detalhes agora pra gente. Boa noite, André. Então, o acusado das agressões, o cantor Diego Damasceno, está foragido, André. Boa noite. O paradeiro do Diego é desconhecido das autoridades. Karime, Carlão, boa noite para vocês. Boa noite, você ouvinte. A gente vai começar ouvindo a fala da advogada de defesa de Kaline, que fala aí sobre, o sumiço de Diego e também que ela pede que as autoridades possam aceitar esse pedido de prisão preventiva. O pedido de prisão dele foi feito e estamos esperando agora que o Tribunal de Justiça, que a Justiça faça a justiça e seja imediatamente deferido esse pedido de prisão e que as pessoas denunciem onde ele está para que ele possa ser preso e a justiça ser feita. Hoje, quando nós postamos no Instagram, essas 3 mulheres nos procuraram, no direct e disse, olha, quando eu estava com ele, eu tinha um relacionamento abusivo com ele e fui agredida. Aí eu perguntei, denuncie. Perguntei, não, por que você não denunciou ela? Porque eu não tive coragem, porque eu não tive apoio de ninguém. Eu fiquei com medo. E aí, como elas pediram sigilo, eu tenho que respeitar o sigilo delas. Mas eu estou convencendo ela, tentando convencê-las para que venham e preste também depoimento para que ele responda por isso. 18 horas. Conferimos a fala da advogada Adriane Magalhães, que é advogada de defesa da Kaline. O pedido de prisão preventiva também é uma medida protetiva, que está sendo analisada pela Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que aguarda também um parecer do Ministério Público aqui do Estado para que possa aí ser despachado. A gente também tem essa informação que horas depois da agressão à companheira, o cantor ele enviou áudios para ela com pedidos de desculpa. Inclusive a gente tem acesso a esse áudio, vamos acompanhar. Me liga, cara, me liga, por favor. Nem que seja pra me xingar, por favor, me liga. Tô indo pra Manacapuru. Eu sei que você tá machucada, eu não entendo a dimensão que você tá machucada, mas eu vi algumas gotas de sangue, eu também tô machucado, meu dente tá quebrado. 18 horas. Tá aí, Karime e Carlão, a gente conferiu esse áudio aí que a gente teve acesso do Diego Damasceno, que logo após essas agressões ele mandou esse áudio aí pra Kaline, que inclusive ela tá com dificuldades para falar, está com a parte da boca ali inchada, com pontos no lábio superior e também perdeu 3 dentes por causa das agressões, O motivo dessa reação violenta, segundo ela, foi um vídeo postado nas redes sociais. E a Kaline tá ali com outras mulheres, aparece dançando numa espécie de peça publicitária ali para promoção de um evento em Manaus. A Kaline, ela explicou que a agressão aconteceu depois de uma festa em que o casal foi ali na zona centro-sul da capital e antes de saírem, Diego e Kaline já haviam discutido ali por causa dessa publicação, mas resolveram ir até uma casa noturna ali para encontrar com os amigos. E aí a vítima disse que estava tudo normal, até que eles entraram no carro para voltar para casa. Foi ali que tudo aconteceu, como explica agora a Kaline. A gente começou a discutir no carro e ele começou as agressões. Aí, quando chegamos no condomínio, eu saí do carro e subi as escadas, tava toda ensanguentada, e aí que ele percebeu que eu tava muito mal, e aí ele pediu pra mim tomar banho, me lavar, que eu tava com sangue, eu falei que eu não queria e tinha mandado ele embora, aí ele foi embora. E depois disso os vizinhos chegaram e a polícia chegou e aí a gente foi SPA. Ele fica agressivo quando ele bebe, o problema dele é a bebida. Quando ele fica bêbado, ele se transforma. 18 horas. Olha, a Kaline ainda disse que outras 2 vezes passou pela mesma violência, ao longo de um ano de relacionamento. Olha, a gente também sabe aí, dessa situação que precisa ser denunciado também, porque entra aquela questão de denúncias aí contra agressores de mulher. Isso, inclusive, a gente conversou com a delegada Débora Mafra, que ela orienta que esse tipo de situação de agressão precisa ser denunciada. Vamos acompanhar.
Você que conhece uma mulher, ou se você é essa vítima, denuncie o quanto antes. Pode ser pelo 180, que é o Disque Denúncia Nacional, é um número para denúncias anônimas, mas pode ser na delegacia da mulher ou até na delegacia mais próxima. E caso você escute uma mulher pedindo socorro ou chorando, você pode até ver um agressor agredindo uma mulher, você pode também denunciar por meio do 190, que é quando está acontecendo no momento, o melhor é 190, que a Polícia Militar estará presente levando mais um agressor preso em flagrante. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala da Débora Mafra, delegada da polícia. O pedido de prisão e medida protetiva contra Diego Damasceno está sendo analisado pela Justiça do Amazonas. Karime Carlão. Olha só, seguindo o giro policial, André Meirelles, uma adolescente ela foi apreendida suspeita de abusar sexualmente da própria cunhada de 6 anos junto do namorado, é isso? Ela tem 17 anos, foi apreendida por policiais civis ontem, suspeita de envolvimento em abusos sexuais infantis. Segundo a polícia, esses crimes eram cometidos por ela e também pelo namorado de 16 anos. Tudo isso contra a própria cunhada, uma criança de apenas 6 anos. E não para por aí não. A polícia disse que o casal produzia mídias dos crimes com conteúdos de pornografia infantil para compartilhar com outros usuários em uma rede social. E as investigações indicaram que a criança era abusada sexualmente pelo casal enquanto a mãe saía para trabalhar. A adolescente ela vai responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e vai ser encaminhada a uma unidade de internação feminina. Vai ficar ali à disposição do Juizado da Infância e da Juventude Infracional. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Beleza, André. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a Páscoa deve movimentar 61 milhões de reais no comércio de Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora 6h47. O governo federal instituiu hoje a portaria conjunta com o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens e seu comitê gestor até 2027. A ação, que inclui 11 ministérios, chega numa hora urgente. Escuta esse dado: as mulheres brasileiras receberam salários em média 20,9% menores do que os homens no ano de 2024. O levantamento foi em mais de 53 mil locais com 100 ou mais empregados. Carlão, a diferença salarial se manteve praticamente a mesma em relação a 2023, quando foi registrado que as mulheres recebiam 20,07% a menos que os homens. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira pelos Ministérios da Mulher e do Trabalho e Emprego. É uma realidade preocupante, principalmente quando a gente leva em conta outra realidade estatística. No Brasil, existem mais mulheres na posição de comando das casas brasileiras do que como esposa do responsável. Exato, Carlão. Segundo o censo de 2022 do IBGE, entre as mulheres, 34% eram as responsáveis da casa, enquanto 25% foram apontadas como cônjuge ou companheira. Ou seja, a mulher receber menor salário do que o homem acaba comprometendo a realidade econômica de várias famílias brasileiras. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito desse impacto nas famílias e volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Boa noite mais uma vez para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, impacta em tudo, né? Não impacta somente na economia. Impacta no aprendizado daquela mulher, impacta, né, na vida dela como um todo. Afinal de contas, a mulher, né, ela tem múltiplas funções, né? Muitas de nós somos mães, somos esposas, e quando você sai ali, você termina a sua função como CLT, você começa as suas funções como dona de casa, como mãe, e a gente sabe que tudo isso exige tempo e esforço, e você não tem nenhum recebimento salarial diante de tudo isso. E é claro que esse número que mostra aí que as mulheres ganham mais de 20% a menos que os homens é sim preocupante. Isso porque, como eu disse, impacta em vários fatores que
e não somente na economia. A gente foi ouvir, né? A gente procurou ouvir uma economista para tentar entender por que as mulheres ganham menos e o que isso afeta, principalmente aquelas mulheres, Karime, que vivem ali somente com um salário mínimo. Se você tem uma renda menor, a sua fatia salarial, por exemplo, destinada para recursos como alimentação, educação, ela é maior. E aí, se você recebe menos e você precisa ofertar maior parte do seu salário para aquilo que é essencial, e além disso, você ainda precisa se dedicar às outras funções, a conta não fecha. Exatamente. Então, é sobre isso que a gente vai ouvir aí a fala da Denise Cassama, economista. O fato delas ganharem menos pode contribuir realmente para a manutenção dessa disparidade econômica e perpetuação da própria situação de pobreza, dependência econômica, e com menos recursos ela vai ter menos qualidade de vida, menos acesso a bens e serviços essenciais. O fato de ter jornada dupla pode limitar as oportunidades de carreira, porque não consegue ter tempo para estudar e crescer na carreira. Gera impactos sociais também, porque às vezes a mulher ganhando menos que o homem pode dar problema de violência doméstica e tudo mais. Então é ruim, ainda temos que evoluir enquanto sociedade, temos que repensar essa situação, porque não se justifica em pleno século XXI essa questão da desigualdade salarial. Temos que evoluir. 18 horas. A gente acabou de ouvir aí a fala da Denise Cassama, ela que é economista. Para encerrar, Karime, essa desigualdade é ainda maior quando a gente fala aí das mulheres negras. Elas chegam a receber cerca de 27,3% a menos que os homens. Meu Deus do céu, a conta não fecha mesmo, não é? Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Então, Carlão, você ouviu essa história? Todo mundo está comentando, aquela né? história da ação da publicidade que deu errado. A falsa multa, Os motoristas que estacionaram lá na praia da Ponta Negra na noite de domingo foram surpreendidos com falsas multas de trânsito, supostamente aplicadas por agentes do Detran Amazonas e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O papel da multa tinha até as logomarcas dos órgãos, Karine. Olha aí, que tragédia. Uma ação de marketing feita por uma empresa privada causou indignação nos motoristas. Isso porque as falsas multas eram no valor, gente, de R$180 em nome da prefeitura, como você falou, Detran, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Bom, o papel tinha até um QR Code, que aí sim direcionava para um site onde era apresentado um desafio gratuito para emagrecimento. Imagina. Olha só, a empresa responsável por essa ação publicitária emitiu uma nota nas redes sociais, onde reconheceu a autoria da ação de marketing, entendeu que a forma utilizada gerou desconforto e foi mal interpretada por algumas pessoas. Os órgãos se manifestaram, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está adotando as providências legais para responsabilizar os envolvidos. O Detran também se manifestou por nota e repudiou, é claro, o ocorrido. Que ideia, né, Carlão? Que ideia mais sem graça, mais descabida, digamos assim. Bom, o repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente, porque a questão é a seguinte: o que as pessoas que se sentiram lesadas por essa ação publicitária ou outras ações desastrosas, o que a gente, consumidor indignado, pode fazer? Boa noite, André. Boa noite. Olha, para essa dúvida, claro que a gente procurou um especialista, é a advogada Daniele Macedo. Ela conta agora pra gente o que fazer nesses casos. Será mesmo que as pessoas que se sentiram lesadas podem processar a empresa? A doutora vai falar. Sim, qualquer pessoa que se sentiu lesada por essa ação de marketing pode denunciar a empresa e, se desejar, também pode entrar com uma ação judicial. Para você fazer a denúncia da empresa, você pode se dirigir até o PROCON, fazer a reclamação contra a empresa, alegando publicidade enganosa, de acordo com o artigo 37 do Código do Consumidor, e prática abusiva. E aí, o resultado disso será, muitas vezes, a multa para a empresa e também a obrigação
obrigação de retirar a campanha. Então, a pessoa pode se dirigir presencialmente lá no Procon ou pelo site de forma online. 18 horas. Olha aí, tem mais uma da advogada Daniele Macedo. Mais uma dúvida que a gente tira nesse momento. Essa ação de marketing, ela pode ser considerada uma propaganda enganosa? Vamos acompanhar. E por que essa ação de marketing pode ser considerada uma publicidade enganosa? Porque o QR Code levava a uma propaganda de emagrecimento e não a multa. E isso pode caracterizar práticas abusivas, pois criou uma expectativa falsa da multa para forçar o contato com a propaganda. Além disso, violou o princípio da transparência e também utilizou o uso indevido de símbolos públicos, que é amparado pelo artigo 23 da Lei 9.279 de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Então, apesar de tudo isso... 18 horas. Então tá aí, a gente conferiu a fala da advogada Daniele Macedo, né, que fica aí de exemplo para outras empresas, Karine Carvalho. A famosa ideia de jirico. Exatamente. Obrigada, André Meirelles. 6h56, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karine, estamos nas vésperas da Páscoa, estamos à espera. Eu realmente espera também, estamos esperando aí a Páscoa, tá certo. Época de almoço de domingo, regado com muito chocolate, que é legal, é gostoso. Segundo o levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, as vendas devem registrar um crescimento de 4% em relação ao ano passado. Vai melhorar. Olha aí, isso. Que beleza, Carlão. Ainda segundo a pesquisa, 73% dos entrevistados pretendem sim comprar produtos relacionados à Páscoa. A repórter Vanessa Lima traz mais informações sobre o levantamento. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite, ouvintes, aqui do 18 horas, e o varejo já está aquecido para as compras de Páscoa, que neste ano vai acontecer no dia 20 de abril. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus realizou uma pesquisa que mostra que as vendas no período devem registrar um crescimento de 4% em relação ao ano passado. Espera-se uma arrecadação de 61 milhões no comércio local, ou seja, cada manauara deve gastar em média R$160. A pesquisa mostrou que 73% dos entrevistados pretendem comprar produtos relacionados à Páscoa, com os principais motivos de compra sendo o gosto por chocolates, o costume de presentear pessoas queridas e a tradição da data. Os consumidores procuram por ovos de chocolate, ovos caseiros, caixas de bombons e barras de chocolate. Quando se trata de quem presentear, segundo o levantamento, a maioria dos consumidores pretende comprar chocolates para os filhos, com 51% das respostas. E quem vem em seguida são os pais, com 42%, e o cônjuge, com 35%. A pesquisa também mostrou onde os consumidores pretendem comprar. Os hipermercados aparecem no topo da lista, com 38% das respostas. Além disso, a população está procurando por opções mais acessíveis. 48% dos entrevistados afirmaram que pretendem gastar entre R$101 e R$200, enquanto 35% disseram que gastarão até R$100. A forma de pagamento mais utilizada é o Pix, com 48% da preferência, seguido por dinheiro em espécie e cartão de débito, ou seja, pagamentos à vista que não deixam nenhuma dívida. É importante notar que os preços dos produtos devem sofrer reajustes devido à alta no preço do cacau. Segundo especialistas, a alta no preço é causada por fatores climáticos e pelo aumento da demanda por chocolates sustentáveis. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 19 de março de 2025. Além das informações de consumo, a CDL Manaus está prevendo a criação de 250 vagas temporárias no mercado de trabalho para atender a demanda da Páscoa. Então, é uma boa oportunidade para quem está procurando por um emprego temporário. Volto agora com vocês no estúdio. Obrigada, Vanessa Lima, pelas informações. Carlão, vamos agora saber como está a volta para casa. Vamos saber rapidinho com o repórter Kennedson Paz. Kennedson, por onde andas? Trânsito.
Oi, Karime, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. Então, Karime e Carlão, acabei de passar pela Avenida Constantino Neri e aqui nós temos um trânsito bastante congestionado, Karime e Carlão, bem próximo ali ao Parque dos Bilhares. Começa o trânsito congestionado no sentido centro-bairro e segue até a entrada da Avenida Darcy Vargas. E a gente conseguiu perceber que esse trânsito ele é muito grande devido até mesmo ali a grande quantidade de alunos de uma universidade privada daqui desta região, o que acaba congestionando o trânsito em outras vias também daqui. Nós estamos agora, nesse momento, acessando a Avenida Darcy Vargas e também conseguimos visualizar um grande congestionamento de veículos que está seguindo pela Avenida Darcy Vargas em direção aos bairros Dom Pedro, essa área da zona oeste da capital. Então o trânsito segue um pouco carregado, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É grave a denúncia do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas sobre o uso de alta tecnologia nos assaltos nos rios da Amazônia. De acordo com as empresas de navegação, as quadrilhas de piratas atuam diariamente nos rios da região, ameaçando e roubando principalmente combustíveis. Os bandidos já usavam armamento pesado e embarcações de alta velocidade. Agora estão utilizando drones para localizar, monitorar, ameaçar e atacar tripulações. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás entre 2020 e 2023 consta que houve um prejuízo de 100 milhões de reais causados pelos assaltos. No período foram roubados mais de 4 milhões de litros de combustível na região. O uso de tecnologia pelos criminosos impõe às forças de segurança pública investimentos em tecnologia para combatê-los, o que parece não estar acontecendo, já que as empresas informam que nos últimos meses estão recebendo cada vez mais notificações das tripulações. É mais um alerta aí para a necessidade de intensificar as ações contra a pirataria e a presença das forças de segurança pública estaduais e também federais nos rios da região. Afinal, os prejuízos da falta de um combate efetivo aos criminosos também acabam sobrando para a população do interior do estado que está indefesa. 18 horas. 7-2, Karime. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.